Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Estamos iniciando pela Web Rádio Cristo Consolador o programa Livros de Luz, Audiolivros Espíritas. O livro é A Lenda do Castelo de Montinhoso, pelo espírito Conde J.W. Rochester, psicografado por Vera Grijanoviski, na voz de Nilra Monteiro. Capítulo 6. A Descoberta. Quando Rothschild chegou ao seu quarto, sentou-se, como gostava de fazê-lo, à janela e caiu em profundo cismar. O que acabara de ouvir, o cântico fúnebre e o dobre dos sinos, havia deixado em seu espírito uma profunda impressão. Embalde procurou uma explicação natural para esses sucessos. Seria realmente possível que o além pudesse tornar-se perceptível deste modo e ser registrado pelos 5 sentidos de um mortal? Rothschild não sabia quanto tempo estivera assim, imersa em conjecturas, quando um surdo rumor e pancadas na parede o despertaram. Admirado, ergueu-se, certificando-se de que os sons abafados vinham de um nicho na parede. Viu uma porta aberta e ouviu um grito. Depressa, removeu os cacos de vidro e louça com os pés e afastou, tanto quanto pôde, os escolhos. Depois, tomou de um lampião e forçou a passagem. Junto à porta, viu o corpo inanimado de Valéria, estendido sobre o solo. Vestida como um roupão branco, de mangas largas, parecia bela como uma pintura. Seus cabelos dourados soltavam-se, envolvendo-lhe a cabeça como uma aura. 2 passos além estava a lanterna com o vidro partido. Rothschild colocou o lampião sobre uma mesa que se achava próxima, ergueu Valéria e levou-a para o seu quarto. Deitando-a numa ampla poltrona, umedeceu-lhe a fronte com água de colônia. Alguns minutos depois, Valéria voltava a si e abria vagarosamente os olhos. O barão envolveu-a num cobertor e deu-lhe de beber um copo de vinho. Viu Valéria as suas forças voltarem aos poucos. Rothschild aproximou um banquinho, sentou-se junto dela e perguntou por que caminho havia conseguido penetrar nas dependências fechadas. Descobriu a entrada por acaso. A curiosidade levou-me a acender a lanterna e inspecionar as dependências misteriosas. Não tive medo, até o momento em que eu vi aquele quadro horrível em que a morta segura o companheiro pelo punho. Supus ouvir um horrível gemido e um mais horripilante riso. Então não resisti e fugi. Valéria não disse nada quanto à grande semelhança notada entre a morta, o homem ajoelhado à sua frente e eles dois. Ambos se calaram. Rothschild empalideceu e recordou-se da primeira noite passada no castelo, quando tiveram um sonho igual, ou quiçá
uma visão da mesma espécie. Valéria tocou-lhe a mão e um suspiro desprendeu-se de seus lábios. Deixemos em paz o passado e não revolvamos o pó. Não tentemos o mistério invisível. O barão ergueu o rosto e, com sincera admiração, contemplou-a. Esse olhar reconduziu Valéria ao presente. Um imenso rubor cobriu seu semblante. Preciso voltar ao meu quarto, mas como hei de fazê-lo sem passar pelos escuros compartimentos? Nada temas, Valéria. Conduzir-te-ei através do jardim do pequeno terraço. Possui uma chave do porão. Antes disso, porém, te próprias vires comigo inspecionar o quarto vizinho. Não desprezemos esse acaso que nos abriu os compartimentos misteriosos sem aproveitá-lo. Depois de breve relutância, Valéria se declarou disposta. A curiosidade vencera nela todos os outros sentimentos. Ao lado de Rothschild, já não temia nada. Espera um momento. Quero somente retirar o escolho do caminho e entrar sozinho primeiro, disse o barão. Alguns minutos depois, ele regressou. Seguem-se agora, Valéria. Os quartos são realmente bonitos. Provavelmente habitou-os outrora uma linda dona. Encontrei 2 candelabros de prata com velas que acendi. Temos luz suficiente agora. Valéria esqueceu o medo e a situação um tanto singular em que se achava e seguiu Rothschild ao quarto misterioso. Sobre um estrado achava-se um leito grande, onde se estendia um elevado dossel. Também aí, os entalhos da cama e os brocados das cobertas estavam cobertos de densa camada de pó. Rothschild se munira de 2 toalhas de rosto e limpava os entalhos. À cabeceira da cama encontrava uma pequena mesa de mosaico com algumas caixinhas. Um espelho veneziano em moldura larga fora embutido na parede. Acima dele, 2 anjos pequenos seguravam candelabros de 3 braços, contendo velas cor-de-rosa. Rothschild acendeu também estas, e o quarto todo brilhou com vívidas luzes. Valéria parecia pálida e nervosa em meio do quarto e se afundara na contemplação do mesmo quadro que, de repente, pareceu-lhe extraordinariamente familiar. Todos aqueles objetos ela julgava já o conhecer, e até as pequeninas coisas não lhe eram estranhas. Na parede, entre a cama e a janela, deveria existir, assim lhe pareceu de súbito, um medalhão. Na caixinha sobre a mesa de mosaico, balbuciou ela para si mesma. Acha-se à esquerda, dentro de um estojo de madrepérola, um retrato em miniatura. Provavelmente habitou este quarto uma formosa castelã, talvez até, quem sabe, a de que fala a lenda, disse Rothschild. Removendo o pó, observa este pequeno sapato. Aqui estão também um leque e um chale bordado. Positivamente gostava ela de enfeitar-se. Valéria não respondia. Automaticamente aproximara-se da mesinha e tomara entre as mãos o estojo de madrepérola. Abriu-o e viu, sob o estojo de cetim branco, um retrato redondo em miniatura, ornado de rubis e emoldurado de ouro. Representava um jovem em trajes italianos antigos, com um barrete guarnecido de plumas sobre a cabeça. Este rosto, porém, não era outro senão o do barão. Os traços orgulhosos, os olhos escuros, a mesma boca ironicamente sorridente. Quando Rothschild observou a perplexidade de Valéria e a sua profunda emoção, aproximou-se e olhou por sobre os ombros dela. E quando tão inseparadamente viu seu retrato em trajes de cerca de 3 séculos transcorridos, apoderou-se dele um mudo espanto e um frio suor perlou-lhe as frontes. Parecia-lhe que um horripilante poder fugia do passado e tentava atraí-lo com Valéria à tenebrosa profundeza. Paulo, balbuciou Valéria neste momento,
como que alienada. Este brado perpassou o barão como uma corrente elétrica. Saiamos daqui, o ar é por demais pesado e impuro, e estamos também muito emocionados. Amanhã combinaremos tudo com sossego. Ele conduziu Valéria para fora, apagou as velas e fechou a porta. Agora quero dar-te algumas gotas para os teus nervos excitados. Depois acompanhar-te-ei até o quarto. Valéria sorveu silenciosamente as gotas. Não disse mais nenhuma palavra. Calados, chegaram ao outro aposento. Ed estava como em sonho. Convulsivamente segurava o medalhão de que, inconscientemente, se apropriara. Rothschild fechou a porta. Quis ainda dizer: durma bem, Giovanna. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Valéria caiu numa poltrona. Seus olhos estavam muito abertos e ela sentiu-se próxima de um desmaio. Paulo, fica comigo. Não me abandones no meu infortúnio. Oh, meu Deus, caímos nas garras do passado, gritou ela com força. Rothschild, que ainda estava à porta, ouviu as palavras angustiadas e teve a horrível sensação de que mãos cadavéricas abarcavam seu punho. Voltou-se e correu tanto quanto seus pés se podiam mover para o seu quarto, onde, coberto de suor, caiu sobre a cama. Nas garras do passado, isso mesmo, senti agora mesmo que se pode estar alucinado sem ter perdido o juízo. Levou as mãos trêmulas à cabeça. Somente aos poucos tranquilizou-se. Tomou um copo de vinho e em breve adormeceu. Quando Rothschild despertou, já os raios solares caíam em seu quarto e ele respirou com prazer o ar montanhês fresco e puro. A luz clara do dia, as sombras dos acontecimentos noturnos perdiam os seus pavores, mas em compensação, o desejo de conhecer todos os segredos do velho castelo era então maior do que dantes. Agora conhecia a entrada para os quartos murados. Pretendia, com Valéria, conservá-lo em segredo perante todos, para que ninguém, além deles, penetrasse nos aposentos. Justamente, naquele dia, precisava ir à vila para combinar as últimas formalidades da compra. E se Valéria tivesse revelado a Lolo e à tia os sucessos noturnos, seria então possível conservar o segredo? Resolveu, por isso, falar com a moça imediatamente a respeito. Ainda era cedo. Pelo criado, soube que Miguel tinha ido à caça dos pombos e que a senhora, com exceção de Valéria, ainda não haviam aparecido. Muito satisfeito com essa informação, dirigiu-se Rothschild ao terraço, onde encontrou a moça, tomando a sua refeição matutina. Savéria servia, e ao ver o barão, apressou-se em preparar também a sua refeição. Quando viu Rothschild, Valéria corou ligeiramente. Esse pediu licença para sentar-se junto dela. Tenho um pedido a fazer-te, Valéria, principiou ele. Se até agora não falaste a ninguém sobre a nossa descoberta, não faças, eu te peço. Assinarei hoje, perante o notário da vila, a escritura definitiva de compra desse castelo. E quero que também, a este respeito, ninguém venha saber qualquer coisa. E que desejo mais tarde, com todo sossego, inspecionar e examinar cômodo por cômodo. Quem sabe que segredos dormem em cada um deles. Miguel e Lolo, porém, são impacientes e curiosos e levar-me-iam a um apressamento prejudicial. Compreendo perfeitamente, Pavel, respondeu Valéria, e saberei prezar o seu pedido. Ainda não falei a ninguém sobre as nossas aventuras, mas desejo impor uma condição. Deixe-me partilhar essa inspeção. Prometo não tocar em coisa alguma e não importuná-lo com perguntas inúteis, acrescentou sorrindo. Rothschild não pôde deixar de reprimir um sorriso. Está combinado. Inspecionaremos juntos. Em minha companhia nada terás a temer, e eu te permitirei tocar em tudo quanto te interessar. Poderás perguntar-me o que te aprouver. Às pressas,
tomou a sua refeição para, sem demora, ir à vila. Valéria voltou ao quarto. Era-lhe sumamente grato saber que ninguém, além dela, participaria da descoberta do segredo. Fechou a porta e retirou da valise o estojo de madrepérola. Era, sem dúvida, um objeto de valor magnífico e finíssimo. Uma grande ametista ornava sua tampa. O seu interesse principal, porém, localizava-se naturalmente no medalhão com o retrato. Mergulhou-se na contemplação daquele semblante belo e pálido, ao qual ia tão bem o barrete. Os grandes olhos negros pareciam perfurá-la e fizeram com que seu coração batesse mais fortemente. Quanto mais fitava o retrato, tanto mais sentia apertar-lhe o desejo de penetrar outra vez naquele quarto misterioso. Ela não pôde resistir à curiosidade e resolveu que, à tarde, quando as senhoras costumavam repousar, visitaria o castelo. Sabia que Lolô e Miguel pretendiam dar um passeio a cavalo, mas poderia pretextar enxaqueca para não participar dele. O barão não regressaria antes da noite e, assim, teria algumas horas livres para sua investigação. O acaso foi-lhe favorável. Lolô e Miguel resolveram sair da casa. Também o castelão e sua mulher ausentaram-se, dirigindo-se à cidade para realizar compras. Nem bem os jovens se haviam afastado, as senhoras se recolherem aos seus aposentos, Valéria, sem ser observada, penetrou no quarto de Rothschild. Seu coração batia com tal violência que no caminho teve que parar muitas vezes para respirar. Podia contar com 2 horas de completa tranquilidade, e essas bastavam para contentar sua curiosidade. Rothschild havia removido o pesado etagère para a parede fronteira e no nicho colocara uma pequena mesa. Valéria afastou a mesa, abriu a porta e penetrou no espaço escuro. Levava uma lâmpada elétrica de bolso, uma vela e um pano de pó. Com as mãos trêmulas, acendeu os 2 candelabros e principiou a examinar tudo minuciosamente. Por fim, subiu os 2 degraus que levavam ao leito e retirou deste uma pesada coberta de brocado. Debaixo desta estavam em desordem algumas almofadas e uma colcha azul claro com rosas bordadas, tudo amarelecido e descorado. Depois, Valéria notou, com um coração palpitante, entre a cama e a janela, o crucifixo de ébano com a imagem do Cristo em prata e o medalhão que pendia nele. Assim, pois, confirmava a sua visão do dia anterior. Como chegar a ter essas lembranças? Tratar-se-ia ainda de um acaso? Não. Esses conhecimentos que tinha das coisas antes que as visse não significaria que conhecia tudo aquilo de uma estadia anterior naqueles compartimentos? Mas quando vivera naquela casa? Seria o terrível acontecimento de que falava a lenda o seu próprio passado? Valéria ergueu a tampa de uma mala e encontrou nela maravilhosas rendas, tecidos e muitos pacotes de cartas amarelecidas. Sobre uma cadeira estava um bandolim. Frente à cama, observou ela uma estreita porta, meio encoberta por um pesado reposteiro. Abriu-a e, à luz da vela, viu pelas paredes uma quantidade de armários e estantes. Provavelmente achava-se ali o vestuário. Na parede lateral deste quarto existia uma outra porta em forma de arco. Também esta porta Valéria transpôs e viu-se então num cômodo redondo, cujas janelas estavam recobertas por espessas cortinas. Dava a impressão de um quarto de banho. As paredes eram ornadas de várias pinturas. Ao lado encontrava-se uma banheira de mármore. À sua frente havia um banco coberto de veludo e diante da janela uma penteadeira com espelho e moldura de prata, mas sem número de frasquinhos e vasos, pentes e escovas,
Grande desordem reinava neste quarto, que provavelmente fora abandonado inesperadamente. Toalhas de banho bordadas espalhavam-se ao léu. Na banheira viu esponjas ressequidas, enegrecidas pelo pó e pela idade. Foi sobre o solo, porém, que Valéria notou aquelas grandes manchas negras que se assemelhavam a grandes poças de sangue ressequido. Ao centro do quarto existia uma mesa alongada, coberta por um pano. Sobre o pano aparecia uma almofada com uma depressão ao centro, como que produzida por uma cabeça. Ao lado da mesa havia um mocho e sobre este uma caixa contendo ferramentas cirúrgicas e bandagens. Todo o ambiente parecia impregnado de forte odor. Oprimida, Valéria examinava aquele aposento, que lhe parecia mais horripilante ainda que todos os outros vistos anteriormente. Depois, voltou ao vestuário e se pôs a examinar os armários. As chaves estavam ainda metidas nas fechaduras e foi muito fácil abri-las. De um dos armários veio ao encontro de Valéria uma nuvem de perfume e poeira. Estava guardado ali uma considerável coleção de vestidos de todas as cores. Em um outro armário encontrou roupas brancas e numa canastra escura, sob uma tampa de vidro, um vestido branco de seda, com bordados em prata e um véu enfeitado de pérolas. O exame de todos esses objetos tomou muito tempo e acalmou também os nervos de Valéria. Ela resolveu, assim, abrir mais uma porta, a que havia atrás da banheira. Por esta porta chegou a um outro corredor estreito que conduzia a uma grande sala. Parecia ser um gabinete de trabalhos. Sobre a mesa, coberta por um pano de veludo, achava-se um tinteiro de prata e 2 altos castiçais. Folha de pergaminho, penas de ganso espalhavam-se diante do tinteiro. Sobre os pergaminhos foi esquecido um rolo grosso, amarrado, de uma cujas extremidades emergia um grande selo. Este rolo trazia um endereço cujas letras mal traçadas Valéria não pôde compreender. A sua atenção voltou-se para 2 grandes quadros a óleo, suspensos um lado do outro. Na parede, ela aproximou uma cadeira e tentou daí, tanto quanto possível, remover o pó que os empanava. Depois, iluminou um deles com a lanterna elétrica, mas com um grito rouco retrocedeu. A pintura representava um balcão, do qual desconsiderava-se uma paisagem montanhesa. Junto à estrada de mármore, postava-se uma figura feminina com um bandolim nos braços. O semblante desta mulher tinha inegavelmente os seus próprios traços, o mesmo cabelo loiro dourado, o porte altivo e esbelto, mãos idênticas, somente os olhos pareciam diferentes, negros que se revelavam de apaixonada expressão, mais realçada ainda pelo traçado da boca rosada, onde um sorriso brincava sonhadoramente. A direção da cor dos olhos não lhe pareceu, porém, essencial. Nem observou-a, fitando fixamente a extraordinária semelhança. Grande Deus, o que significará tudo isso? Eu e ele, nós ambos, parece estamos presentes aqui por toda parte, murmurou com os lábios descorados. Receosa, foi examinar o outro quadro, esperando ver Rothschild nele, mas não. O homem que ali estava retratado tinha uma fisionomia franca, inteligente e parecia contar cerca de 50 anos de idade. Trajado de veludo negro, estava apoiado numa mesa coberta de livros e manuscritos. Na mão, segurava um rolo de pergaminho semiaberto, em cujo verso via-se uma inscrição encarnada. Valéria estremeceu de terror e desviou os seus olhares dos olhos daquele homem. Sentiu-se enfraquecida naquele ambiente. O olhar fixamente voltado para ela causava-lhe arrepios de febre.
Como que fugindo, voltou ao quarto de Rothschild, apagou às pressas as velas e recolocou a mesinha em seu lugar no nicho. Somente quando chegou no seu quarto, foi-se retemperando. O sol, a luz e o ar fizeram o restante, para tranquilizar completamente. Tomou algumas gotas reconfortantes, lavou-se e trocou de roupa. Fiquei realmente nauseada. Confiei demasiado em meus nervos. Aquela mescla de perfume, pó e flores secas impregnou-me até em minhas roupas. Mas que aborrecimento, murmurou ela. E orvalhou bem as roupas com água de colônia. Nesta tarde, jantaram mais tarde que de costume. Rothschild demorava-se na cidade. Miguel e Lolo também haviam regressado tarde do passeio. Depois do jantar, foram todos para o terraço. As duas senhoras mais idosas entrevieram-se com as compras feitas por Rothschild, enquanto Miguel e Lolo entraram numa ligeira disputa. Valéria isolara-se a um lado, recostada à balaustrada, contemplando o vale. Rothschild aproximou-se dela. Valéria, o castelo é nosso, com todos os seus segredos que já principiamos a desvendar esporadicamente. Enquanto dizia isso, Rothschild pôs a mão sobre um dos bolsos do peito, que continha a escritura de compra. Curvou-se e fitou-a com um olhar profundo e enigmático. Valéria curou e quis responder qualquer coisa, mas interrompida por Lulu e Miguel, que lhe pediram serviço de juiz em suas contendas. Neste momento, Ricioto, o filho do castelão, apareceu na porta e, aparentemente nervoso, dirigiu-se a Rothschild. Senhor e barão, entregaram-me agora um pacote que vos é dirigido. Aqui está. Com essas palavras, entregou o barão um pacotezinho. Para mim, Pavuel desdobrou um pano escuro que continha uma chave velha, enferrujada, na qual prendia-se uma chapa de metal presa por uma corrente. O barão aproximou-se da luz e, a meia voz, leu as letras góticas gravadas na chapa. Chave do jazigo do conde de Montinhoso. Rothschild empalideceu. Quem trouxe essa chave? Um homem alto, em trajes de monge, respondeu Ricioto. Eu estava sentado junto ao porão e, na escuridão aí reinante, não pude reconhecer a fisionomia do portador, tanto mais que um capuz envolvia sua cabeça. Neste momento, outra vez, ressoarem no ar os dobres dos sinos e o inconsolável cantochão fúnebre encheu a treva noturna. Esses maus gracejos estão realmente passando dos limites, observou Helena zangada. Tudo isso não passa de uma mistificação grosseira. Talvez nem exista a catacumba deste conde lendário. Sim, senhora, esta capela existe aqui, mas não sei com certeza onde está situada, disse Ricioto, medroso. Sem dizer palavra, Rothschild atirou a chave sobre a mesa e quis retirar-se do terraço. Helena, porém, foi ao seu encontro. Pelo amor de Deus, Pavel, não sejas tão supersticioso. Amanhã examinaremos melhor o assunto. Faze cara alegre por enquanto. Eu não sou, em verdade, supersticioso, tia Helena. Sucede que me sinto bastante cansado e os meus nervos ainda não estão em ordens. Mas, finalmente, também para mim, todas essas histórias misteriosas estão se tornando cacetantes. Quero agora dormir bastante. Espero estar outra vez restabelecido amanhã, retrucou brincando. A voz rude, porém, e o olhar severo deixaram perceber que não se divertia. Em seu quarto, Rothschild tomou uma boa dose de narcótico e deitou-se. Não queria pensar em nada, desejava dormir apenas. Na manhã seguinte, a palestra girou inteiramente em torno da chave misteriosa. Depois que Rothschild tomara o seu café, Lolo atraiu-o ao terraço para um exame do estranho presente.
Poderias ter feito isso sem a minha presença? Comentou o barão. Creio que não. A chave pertence-te afinal, e nós precisávamos da tua licença para isso. Temos também uma outra coisa em vista, para o qual necessitamos o teu assentimento, disse Lolô. O exame da chave nada revelava. O tecido em que estava envolvido era, sem dúvida, o fragmento de um velho capuz de monge, cuja cor não se podia mais determinar. Céus, como tudo isso é interessante e misterioso, exclamou Lolô encantada. Ainda hoje haveremos de procurar o jazigo do Conde de Montinhoso e, com a tua permissão, prezado Pavel, abri-lo com esta chave. Este Paulo perseguido e invocado por tantos fantasmas deve ter sido um refinadíssimo delinquente. Nosso passeio será, por certo, interessantíssimo. E se levarmos uma boa provisão de comestíveis, poderemos fazer a nossa refeição entre as ruínas. À luz clara do dia, creio que os aspectos dos monges não se atreverão a promover passeios e cantorias. Muito bem. Se todos estão de acordo, partamos em busca da capela funerária, disse Rothschild. Mas onde a encontrarmos? Ricciotto não sabe onde fica, nem eu, embora possua a sua chave. Já colhemos as informações necessárias, anunciou Miguel. Bernardino contou-me que o pastor Giacomo conhece todas as árvores, todos os arbustos entre as ruínas e que também sabe onde se encontra o jazigo do Monte Maledetto e que seu pai foi aí surpreendido por um horrível fantasma. Já mandei chamar o Giacomo. Valéria permaneceu calada durante esse tempo. Estava tristonha e quase não olhava para Rothschild. Sabes, Valdia, teu aspecto não me agrada nada. Estás pálida como um pano de linho, pareces cansada. Que providência tens tomado para o teu restabelecimento? Sempre tive esperanças que neste belíssimo clima vieste a te desenvolver como uma flor, interrompeu Larissa. Mas isso virá com o tempo, e a permanência aqui, aparteou Helena. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.